Talvez você não se lembre, talvez você era muito pequeno, mas quantas vezes você adoeceu e tua mãe, teu pai, enquanto você dormia, se revezavam entre si, abriam cada um por sua vez lentamente a porta do teu quarto, chegavam na beira do teu berço ou da tua cama e observavam você dormir. Ficavam preocupados. Será que ele está respirando? Será que ela está respirando? Como está o meu filho e a minha filha? Aí depois um deles voltavam, aí daqui a uma hora o outro ia, fazia a mesma coisa. Às vezes você dormia, às vezes com a respiração cansada, difícil. Ele botava uma cadeirinha ao lado da sua cama, do seu berço, e ficava observando você dormir. Quando o dia amanhecia, eles estavam cansados, exaustos, porque dormiram muito mal ou praticamente não dormiram, mas tinham um dia todo pela frente, tinham que ir trabalhar para cuidar do teu sustento, trazer o teu leite, a tua comida, a tua veste, o teu remédio. Talvez você não se lembre, mas houve um primeiro dia que a tua mãe pegou você, colocou no carro, se você tem um carro, ou colocou no ônibus, ou de alguma forma pegou você no colo e levou você pela primeira vez à porta do colégio, onde você foi pela primeira vez estudar. E naquele dia você provavelmente deve ter chorado quando tua mãe foi embora e te deixou nas mãos de pessoas estranhas. Teus professores eram pessoas estranhas. Então você chorou, se agarrou a ela, não querendo que ela fosse, e ela com o coração partido por ter deixado você sozinho no meio daquelas pessoas estranhas, mas ela tinha que ir porque faz parte da vida, era o teu futuro, era o teu progresso, você tinha que começar uma vida social, uma vida nova, tinha que se alfabetizar, e ela foi. Talvez você não se lembre, de repente teus pais não tinham uma situação financeira muito boa, e havia pouca coisa para comer. Então, às vezes, ela e ele deixaram de comer para dar para você aquele pouco que tinha. Talvez você perguntasse, pai, mãe, não vai comer? E eles sorrindo diziam, não, filho, estou satisfeito, eu já comi bastante, come você. Mas dentro dela, dentro dele, só eles sabiam a fome que eles estavam, mas era mais satisfatório ver você se alimentar. Talvez você não se lembre quantas vezes você saiu para as ruas, passou a noite fora de casa, sem dar um telefonema, sem ligar, e teu pai e tua mãe ali pedindo, ó Deus, ó Senhor, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia da minha filha. Talvez você não tenha percebido, meu amigo, mas quantos livramentos você teve por conta dessa oração, dessa intercessão. Talvez você nunca tenha se lembrado, mas teu pai olhando você, tua mãe, teu pai olhando você sair para trabalhar, fica observando e dizendo, esse é meu filho, como eu amo meu filho. Às vezes você com grosseria, com má educação, mas teu pai sempre tendo uma palavra boa para você. Teu pai sempre cuidando de você, se preocupando com você. Muitas vezes teu pai não tinha como, não sabia o que fazer para trazer no final do dia algo para você comer. Então ele fez o que foi possível, ele se esforçou para não te deixar faltar nada. E às vezes quando faltava, quando você pedia alguma coisa e ele não tinha para te dar, ele simplesmente dizia, filho, eu não tenho. Você ficava até aborrecido, meu pai não quer me dar. Teu pai ia para um canto, tua mãe ia para um canto e chorava de tristeza porque não tinha, você queria e eles não tinham. Aí a vida foi passando, os cabelos brancos foram chegando, teus pais foram se encurvando pelo peso da idade, você cresceu, você se tornou um homem, uma mulher, você conheceu um rapaz, uma moça interessante, você se casou, formou filhos e teus pais envelheceram e ficaram se tornando alguém difícil, porque você tem tua vida, você tem teus objetivos e teus pais já eram alguém idosos. Chegou a um certo ponto que teu pai contraiu doenças próprias da idade, tua mãe contraiu doenças próprias da idade, tipo hipertensão, diabetes, Alzheimer,
qualquer coisa desse tipo, e você fez tudo o que pôde, chegou a um ponto que você falou, meu Deus, não tem mais o que fazer. A única solução é melhor para o meu pai, para a minha mãe. Vou colocar no asilo. Vou pegar o asilo melhor que puder e vou colocar meus pais. Então você colocou teu pai num carro, tua mãe num carro, se dirigiu até a porta do asilo, e teu pai e tua mãe já sem força nenhuma pelo peso da idade, te olhou com tanta tristeza, com tanta... A alma dele gritava, mas para não te ofender, porque sabia que era um peso na tua vida, ele sorriu para você. Você deixou ele lá, deu um beijo na testa dele, na testa dela, deu um abraço e disse, pai e mãe, eu estarei sempre aqui contigo. Você não está sozinha. Virou as costas e saiu. Você não tem noção do quanto a alma dos teus pais chorou, quanto a alma da tua mãe chorou. Num lugar frio, silencioso, cheio de pessoas estranhas, com manias, com esquisitices, pessoas que não faziam parte da realidade dela. Mas você estava ocupado, você tinha uma vida, você não tinha condições de cuidar do teu pai. Mas você não parou nem um minuto para pensar. Quantas vezes meu pai não tinha o que comer, não tinha condições, e nem por isso ele me jogou no colégio interno. Quantas vezes minha mãe não tinha o que fazer por mim. Tudo que ela podia fazer era me dar um abraço forte. E ela me deu um abraço forte. Ela não fez como muitas mães, que me jogou na rua, me abandonou. Mas você é diferente, você tem teus filhos, você tem teu marido, tem tua esposa. Teus pais se tornaram um peso. Então o asilo é o melhor lugar para eles. O corpo do teu pai e da tua mãe envelheceu. O peso da idade caiu sobre ele de tal maneira que eles se encurvaram. As dores nas juntas chegaram, os olhos ficaram cansados, tiveram que passar a usar óculos para enxergar melhor. Alguns deles nem se locomovem mais, depende de muleta, de andador ou até mesmo de uma cadeira de roda. E alguns ficam na cama, mas não na cama quente e gostosa do quarto da casa deles, na cama fria, gelada de um asilo que você os colocou. Lembra aquela primeira vez que tua mãe te deixou na porta da escola e chorou porque ia ter que deixar você no meio de pessoas estranhas? Agora você deixou ela no meio de pessoas estranhas, deu um sorriso frio e foi embora para casa. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não é um conselho, é uma ordem de Deus. O dia que teus pais, por qualquer motivo que seja, se tornar um peso para você, algo está errado. E não é com os teus pais, é com você. Está certo? Retribuir dessa maneira aquele que te deu a vida, que se privou de tanta coisa, que não te abandonou e nunca sentiu você um peso. E no final da vida, quando mais precisou de você, a recompensa tua para eles é o quarto e a cama fria de um asilo. Deus vai te cobrar. Teus pais num asilo é a tua herança para aqueles que te deram a vida. Pensa nisso, meu amigo. Asilo é um lugar frio, um lugar silencioso, um lugar depressivo. O corpo envelheceu, mas o espírito continua jovem, se lembrando de tudo o que aconteceu no passado e de como você retribuiu. Você colocou teus pais num asilo e Deus observou.